A todos, depois de 2 meses de solicitações de visto de procurar trabalho, eu venho atualizar aqui com vocês a questão das documentações. Tem muito documento que ainda não está bem definido, mas nós já temos respostas mais claras por parte aqui das solicitações vindas da VFS e dos consulados. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, alguns pontos aqui que eu quero falar para vocês que geraram bastante polêmica lá no início, bastante contradição e que agora parecem já estar um pouco mais uniformizados e mais fáceis de nós entendermos e orientarmos as pessoas à melhor forma de fazer isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a questão do alojamento. Sim, as reservas de hotel, os alojamentos, como deve ser feito esse alojamento. Bom, ainda não é um ponto de total consenso, mas a minha indicação nesse momento é uma reserva de 120 dias de alojamento, se possível num Airbnb ou no arrendamento de um local onde você pode fazer uma única reserva. Mas vamos lá para entender o que tem acontecido aí, né, de norte a sul do Brasil e as coisas que eles estão pedindo e as diferenças entre as VFS e consulados. Algumas informações importantes. Para quem é aí de Fortaleza, atenção Fortaleza, o vice-consulado de Fortaleza disse que não aceita aquelas reservas repartidas do Booking. Foi o único lugar até agora que nós temos conhecimento que recusou a receber esse tipo de reserva. Bom, alerto também que Minas Gerais, Brasília, Salvador, as VFS estão cobrando 120 dias de alojamento. Menos tempo não passa e se mandar menos tempo eles vão devolver e vão mandar um e-mail e vão solicitar que complete o tempo do alojamento. Chegou ao absurdo de um cliente nosso que enviou 117 dias, porque a passagem de ida dele e de volta já estava comprada e o prazo entre as duas passagens eram de 117 dias. Recebeu um e-mail, sim, da VFS falando que tinha que completar os 120 dias e fazer uma reserva por mais 3 dias, mesmo fora do período das passagens dele. Enfim, isso aí nós ainda estamos tentando entender, mas para vocês saberem que o aconselhável mesmo é mandar logo os 120 dias. São Paulo já passou algumas situações aí sem os 120 dias. Se você já está com o seu processo em São Paulo, fique tranquilo. Pode ser que ele dê sequência mesmo sem os 120 dias. Mas, se você está começando um processo agora, eu sugiro que envie os 120 dias. O Rio de Janeiro até agora também não nos pediu para completar os 120 dias, mas também fica aí um alerta que quem está começando o processo agora, a sugestão é 120 dias. E por falar em Rio de Janeiro, vamos aqui entender mais algumas situações aqui que estão sendo colocadas. Com relação à carta de intenção. E por que eu estou falando do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é o estado aí que está realmente, a VFS que está pegando mais no pé das pessoas por causa da carta de intenção. Então, na hora de fazer a carta de intenção, se for para o Rio de Janeiro, seja detalhado, coloque se você é casado, se você é solteiro, no caso de ser casado, se o seu cônjuge vem para Portugal, se ele vai ficar no Brasil, se vai solicitar também o visto de procurar trabalho, explica direitinho a sua situação familiar aí que eles questionam. Da mesma forma, se você vier com um termo de responsabilidade, na sua carta de intenção, você deve colocar qual é o vínculo que você tem com a pessoa que assinou o termo de responsabilidade. Se é um amigo, se é um parente, se é um tio, se é um irmão, enfim, deixa isso bastante claro na carta de intenção. Quem tem sido mais exigente é realmente a VFS do Rio, mas a dica vale para todas, porque são coisas muito simples de completar e colocar aí na carta de intenção. Recapitulando aqui. Se você for casado, colocar a situação do seu cônjuge. Se você tiver filhos, também coloque se os seus filhos vão ficar no Brasil, como é que fica essa questão. E também, se você tiver uma carta de intenção, termo de responsabilidade, descreva qual é a relação, o vínculo que você tem com essa pessoa. Vamos agora a um outro ponto extremamente polêmico, que são os meios de subsistência. Afinal, como apresentar? Mas antes disso, se você ainda não deixou seu like, deixa o like aqui no vídeo.
Se inscreve no canal para não perder informações. E se você tem notícias, se você tem alguma informação complementar aí das VFS ou dos consulados, deixa aqui embaixo para mim nos comentários, para que eu possa ter acesso a outras informações, divulgar, partilhar com mais pessoas. E lembre que é sempre importante, né, essa rede de ligação para que nós estejamos sempre atualizados sobre o processo e sobre as solicitações que estão sendo feitas. Então, voltando aqui para os meios de subsistência. Tem sido quase transversal ao Brasil todo, ainda com uma outra exceção, mas o extrato WISE está complicado, estão questionando e não estão aceitando o extrato WISE. TransferWise não tem sido o mais indicado para você apresentar na sua solicitação de visto. Então, como apresentar os meios de subsistência? Bom, o valor é aquele mesmo, de 2.280 euros, que nós vemos falando desde o início, que é o equivalente a 3 salários mínimos portugueses. Isso na data de hoje, ou nesse inicinho aqui de ano, está em aproximadamente 13 mil reais. Não indico ter no limite, porque o câmbio aí sofre alterações. O ideal é ter pelo menos uns 15 na conta para ficar tranquilo. E como apresentar, né, esses meios de subsistência? Através de extrato bancário, pelo menos 3 meses de extrato bancário, e se você for de São Paulo, não deixe de assinar e carimbar esses extratos se for de um banco físico, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, enfim. Se você tem um banco brasileiro, leva o seu extrato lá e pede o carimbo e assinatura, que São Paulo tem sido exigente mesmo e não deixa passar sem o carimbo e assinatura. As outras jurisdições estão mais tranquilas com relação a essa questão da assinatura e do carimbo, mas elas também têm pedido um extrato de 3 meses. Como vocês podem ver, o processo não é linear e pensar aí, como eu falei no início desse vídeo, de norte a sul do Brasil, são coisas diferentes e o processo realmente é muito complicado. Então tenha cuidado com as informações ou com as desinformações, e principalmente se aquelas informações que vocês pegam realmente valem para aquela jurisdição que você está. Porque o processo muda de jurisdição para jurisdição. Então, no caso de ter dúvidas, procure alguém que possa te auxiliar. Nós temos um serviço também de assessoria que pode te ajudar em todo esse processo. Só comentando aqui mais um detalhezinho com relação à VFS de Minas Gerais, isso é importante. A VFS de Minas Gerais, ela sempre cria problemas com a questão do preenchimento do formulário, com a questão dos antecedentes criminais e, na verdade, com a consulta dos antecedentes criminais portugueses. Não pode colocar ali que é visto de procurar trabalho, tem que colocar que é um visto de residência, requerimento para consulta do registro criminal português. Então, tenha atenção, são muitos pequenos detalhes e nós estamos aqui para ajudar em tudo que for preciso. Os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de ver os outros vídeos que estão aparecendo agora no ecrã para vocês. Eu tenho certeza que tem muita informação que pode ser útil. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.